Turma, neste vídeo eu quero mostrar para vocês aqui na prática os diferentes equipamentos, como você pode ver aqui na bancada, pode ver aqui do lado também, ó. São vários equipamentos que estão aqui, que são utilizados para restrição de movimentos da coluna, RMC, no APH, aquelas vítimas que são envolvidas em uma cinemática de trauma, onde você busca não agravar uma possível lesão através da movimentação do manejo da vítima. E existem vários protocolos na literatura para você tomar a melhor decisão sobre qual técnica utilizar, qual dispositivo, a depender do que a sua vítima apresenta. E neste vídeo, então, eu vou apresentar quais são esses principais equipamentos. Eu já aproveito, caso você queira aprender mais sobre RMC, se capacitar, porque existe uma crença de que todo paciente de trauma tem que ser atendido da mesma forma, com tal de protocolo trauma, que é algo consensual, mas assim, do senso comum, mas não existe isso na literatura, esse tal de protocolo trauma, que seria o todo paciente estar na prancha rígida, com um headblock, colar cervical, tirante aranha e ser transportado para o hospital. Tanto que, às vezes, quando você faz RMC, conforme está na literatura, às vezes você chega no hospital e o colega do hospital, às vezes, até te critica e se gera atritos, às vezes por uma falta de conhecimento da matéria. Então, se você quer aprender sobre RMC, entender do que é que se trata, para tomar as melhores decisões para o seu paciente, eu te convido para participar do nosso curso gratuito, que é um curso online, ao vivo, através de lives, nas quais nós vamos ensinar tudo. Você precisa saber de RMC, para entender do que é que se trata, quais são os algoritmos de tomada de decisão e quais são as técnicas, as preferências, para você poder atuar diretamente na sua vítima. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui alguns equipamentos, os colares cervicais, né? Então aqui nós temos um colar ajustável, existem colares também não ajustáveis de tamanhos únicos, P, M, G. Então aqui é um colar cervical. Aqui nós temos outro tipo de colar cervical, que é um X-collar, que ele também é conhecido como tala cervical. Ele acaba restringindo um pouco mais os movimentos desse paciente, porque ele é um pouco mais comprido aqui na região dorsal, aqui também na região anterior. Ele também chega aqui na região da mandíbula, da maxila. Portanto, é um colar que restringe um pouco mais do que o colar convencional. Aqui já é um outro dispositivo que é um colar cervical do tipo Lubo, que na realidade ele é chamado como colar de via aérea, porque o principal objetivo dele não é nem restringir o movimento da coluna, e sim manter uma abertura da via aérea, um jaw thrust feito pelo equipamento com essas pecinhas laranjas que ao serem anteriorizadas fazem com que a mandíbula vá para frente. Colar cervical, nós gravamos já alguns vídeos, você pode encontrar no nosso canal, é um dispositivo que tem o objetivo de fazer uma restrição. A gente sabe que ele não faz uma restrição completa no momento da coluna, o paciente mesmo com colar cervical, conforme você pode ver no videozinho que está passando aí, ele movimenta a cabeça. Por isso que o uso do colar cervical ele não isenta você segurar o paciente, fazer a estabilização manual. Somente quando ele estiver numa prancha aí com a base de headblock, os protetores laterais posicionados, que sim, neste momento você pode pensar em soltar as suas mãos do paciente. Esses aqui são os protetores laterais, que são posicionados na prancha e que assim o paciente, com a força gravitacional das curvas, etc., ele não vai movimentar a cervical lateralmente, tá? Além disso, além desse equipamento, um equipamento que nós temos que levar em consideração é o capacete, né? Quando você atende um paciente vítima de uma queda de moto, ele geralmente vai estar usando um capacete. Deveria pelo menos ser assim na maioria das vezes. Às vezes não tem capacete, infelizmente isso expõe a vítima a ter um TCE, acidentes muito mais graves, mas com o capacete é importante saber a retirada correta do capacete, buscando não movimentar a cervical. É um tema também que a gente treina em nosso treinamento. Eu já trouxe aqui na bancada o CAD. O CAD, muito conhecido, um equipamento que lá no livro do PHTLS, por exemplo, ainda continua sendo indicado como uma opção para retirada de pacientes, para retirada controlada. Seria um equipamento a ser utilizado em vítimas estáveis hemodinamicamente com indicação de RMC completa. O PHTLS, por exemplo, traz muitos outros protocolos de RMC, não citam o CAD, protocolos excelentes de RMC não citam o CAD, inclusive tem protocolo que contraindica, o sul-africano de RMC, por exemplo, já contraindica esse equipamento, mas a gente vai discutir mais sobre ele, sobre as alternativas, as outras opções para retirada controlada, como por exemplo uma autoextração assistida, como por exemplo uma retirada em ângulo zero, 30 graus, por aí vai. Existem outras opções, tá? Então aqui estão alguns desses equipamentos. Outro equipamento que eu já falei para vocês é justamente essa prancha rígida aqui. Então essas pranchas rígidas, que são as mais comuns, mais presentes dentro das ambulâncias, a gente acaba utilizando elas em todas as situações, de forma universal, mas elas não são indicadas para todas as situações. A indicação delas basicamente é fazer a retirada do paciente da cena, é uma das opções de retirada do paciente da cena, e eventualmente transporte de pacientes instáveis hemodinamicamente para o hospital, quando a
a distância for relativamente curta, para a gente ganhar tempo e evitar outras movimentações, outros rolamentos do paciente. Mas é uma situação específica. Existem outros equipamentos também para retirar o paciente da cena e existem outras formas de transportar o paciente. Então, por exemplo, ao invés de utilizar uma prancha rígida para tirar esse paciente da cena, você pode utilizar uma prancha scoop, que essa aqui é também conhecida como prancha tesoura ou prancha colher. Algumas pessoas chamam de maca tesoura, maca scoop. Eu gosto do termo prancha, porque prancha traz a ideia de que é um dispositivo de tirar o paciente da cena. Maca, como a maca simples, a maca vácuo, que a gente vai mostrar logo na sequência, são equipamentos essencialmente feitos para transportar o paciente. Então aqui essa prancha, ela abre no meio, a gente consegue recolher o paciente lateralmente, ela abre na parte superior, na parte inferior, e com isso a gente consegue catar o paciente sem precisar fazer um rolamento. Então, se você tiver um paciente que você precisa fazer uma inspeção dorsal no início, você vai ter que fazer o rolamento para fazer a inspeção dorsal, mas nem todo paciente tem indicação de fazer necessariamente essa inspeção dorsal. Se ele tiver uma suspeita de TRM e eu quero preservar com essa prancha, agora tem alguns critérios também, o chão tem que ser um chão que permita, mais liso, etc, para catar esse paciente e levantar. Então é uma opção, que é a primeira opção, inclusive, descrita na literatura, para retirar os pacientes que estão em decúbito dorsal em superfícies lisas. Outras opções, como eu mostrei, temos a prancha rígida fazendo um rolamento, ou até mesmo uma elevação à cavaleira passando a prancha por baixo. Isso também está descrito, inclusive, como segunda opção e o rolamento como terceira opção. Então esses são tipos de equipamentos utilizados para retirar o paciente da cena e colocar na nossa maca. O ideal é que quando chega na maca da ambulância, que é essa maca que está aqui, nesse caso aqui é uma maca retrátil. Maca retrátil são as macas mais presentes nos serviços do Brasil. Ela tem basicamente duas posições. Ela tem uma posição assim em cima e uma posição embaixo. São duas posições. Não é o ideal. O ideal seria trabalhar com macas escalonadas, que nós encontramos muito nos serviços, por exemplo, Estados Unidos, Paramédica, a gente vê muito essas macas, que são macas que conseguem parar em qualquer altura, fazendo com que um paciente que está em pé, por exemplo, na cena, possa sentar com a maca numa altura melhor para ele. Mas aqui o que nós mais trabalhamos no Brasil são essas, apesar da maca escalonada já está surgindo aí no cenário brasileiro em alguns locais. Então essa maca, ela tem um colchão, e esse colchão, ele acolhe bem um paciente. Pouca gente sabe, mas é possível transportar um paciente com indicação de RMC completa, e se tem indicação de RMC completa é porque ele está estável hemodinamicamente, porque se tivesse instável, seria no mínimo uma indicação de RMC minimalista, ou no máximo uma indicação de RMC minimalista. Então, se eu colocar uma base de headblock nela aqui, que eu trouxer um paciente com a prancha scoop, abrir, colocar esse paciente aqui, fixar os tirantes nesse paciente, esse paciente ele vai estar sendo transportado com a técnica de RMC completa, bem confortável, com um colchão que abraça anatomicamente o paciente. Portanto, é uma excelente opção. Lembrando que a prancha rígida é mais para transportes curtos de pacientes instáveis hemodinamicamente. E aí nós temos também a maca vácuo. Essa maca vácuo que está aqui, que eu mostrei já em alguns vídeos para vocês, é um dispositivo que não é indicado para tirar o paciente da cena. É um dispositivo para levar o paciente para o hospital. Ou seja, ela é colocada em cima da maca simples, o paciente é colocado e aí é desinsuflada a maca, fazendo um vácuo, fazendo com que ela pegue a forma do paciente, ele fica melhor restrito. Então ela é a primeira opção para transporte de pacientes com indicação de RMC completa. Porém, o fato de não ter uma maca vácuo, por exemplo, e fazer o transporte na maca simples também é uma boa opção. Tanto que a maca vácuo em relação à maca simples é uma recomendação fraca. É uma recomendação, porém fraca. Porque o que é que significa? Que o benefício da maca vácuo, ele existe, porém ele não é tão superior a uma maca simples, por exemplo, que é uma excelente opção. Mas, como existe algum benefício, existe a indicação de utilizar a maca vácuo também quando ela estiver disponível no serviço. Mais um equipamento que nós temos aqui de RMC, que esse aqui já é bem mais raro de ver, né? Essa aqui é uma prancha anatômica do tipo Rescate J, ela é distribuída aqui pela SOS Sul no Brasil. Ela é um conjunto de pranchas, você pode ver que ela tem uma curvatura para se adequar bem anatomicamente ao paciente, ela tem um fundo bem liso e ela é bem fininha, e uma desliza na outra, né? Então é uma prancha, é um conjunto de prancha muito utilizado no resgate veicular, na retirada veicular, quando você quer fazer uma retirada em ângulo zero, por exemplo, onde você deita o paciente aqui, você vai tirar, por exemplo, pelo porta-malas, e o paciente vai saindo dessa forma sem que haja movimentos de rotação dessa coluna. Então, esses são alguns dos equipamentos que a gente utiliza para RMC. Mas ver um vídeo curto como esse já acende um sinal assim,
Poxa, existem opções, mas um vídeo curto como esse não te habilita, não te capacita a fazer um RMC. Assim como às vezes assistir uma palestra, você às vezes sai com a sensação, poxa, agora eu entendi. Mas é um assunto delicado, é um assunto que inclusive divide opiniões de grandes especialistas. Por um lado, aquele especialista que acha que tem que manter uma medida mais conservadora de fazer para todo mundo igual, como sempre foi feito, com medo de abrir um leque de opções para o profissional de APH e fazer com que ele tome uma decisão errada, justificando que o APH brasileiro é muito heterogêneo, etc. Por outro lado, tem aquele profissional que acha que tem que implementar agora, imediatamente, em todos os serviços, que é um absurdo fazer como sempre foi feito, etc. E provavelmente o equilíbrio desses dois pensamentos traga algum tipo de decisão mais sábia, de implementar aquilo que está na literatura, aquilo que as evidências científicas apontam que é melhor para o paciente, e progressivamente educar o nosso APH, capacitar a nossa população, conversar sobre isso, e progressivamente os serviços, tendo responsáveis técnicos que entendam de fato o assunto, que eles possam implementar isso progressivamente de forma responsável, treinando as equipes, educando as equipes, capacitando essas equipes de fato, adquirindo progressivamente equipamentos. Aqui eu mostrei alguns, existem outros equipamentos que podem ser utilizados, mas o importante é que isso seja feito, seja implementado de forma responsável. Porque se está na literatura que é para fazer assim, é porque para o paciente é melhor que seja feito assim. Então a gente não pode, no meu entendimento, justificar essa discussão e dizer não vamos discutir isso, porque nosso APH não tem capacidade de aprender e vai fazer errado. Não. Nós temos seres humanos que trabalham no APH, todos com potencial de aprender. O que a gente precisa é de dedicação, de treinamento, de repetição, de seguir aquele velho ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, falar, massificar essa multiplicação dessa informação e discutir de forma diplomática, de forma sábia, entendendo que às vezes a gente pode, às vezes até errar numa forma de pensar e aprender com um colega, e isso é natural. Então, em mais uma iniciativa dessa de água mole em pedra dura, nós estamos fazendo esse treinamento gratuito, democraticamente, aberto, uma capacitação ao vivo, online, através de 4 lives, nas quais você vai poder ver tudo isso sendo discutido e construindo esse conhecimento passo a passo. Então nós vamos fazer na primeira live, por exemplo, uma live de conceitos fundamentais, explicar o que é RMC completo, o que é RMC minimalista, o que é uma decisão de não fazer RMC, quais são as literaturas que trazem esses conteúdos, essa discussão, um pouco dessa evolução histórica desse entendimento. Depois nós vamos falar sobre os algoritmos, os protocolos, sequência de tomada de decisão que tem na literatura, em diferentes protocolos, o critério Nexus, o critério CCR, o protocolo Marshall, o protocolo norueguês. Existem outros vários protocolos, mas a gente vai buscar trazer realmente o essencial para que você possa entender. E uma vez que a gente entendeu o que é RMC, que a gente entendeu qual é o algoritmo de tomada de decisão, que a gente sabe que em um momento eu vou fazer RMC completo, um momento eu vou fazer RMC minimalista, um momento eu não vou fazer RMC, que a gente possa depois aprender na prática como fazer RMC, como utilizar um dispositivo numa situação de RMC minimalista, como utilizar um dispositivo numa RMC completa, de como tirar o paciente da cena e colocar na minha maca, como transportar esse paciente, como transferir esse paciente da ambulância para a maca do hospital. Existem outros equipamentos que eu não mostrei aqui, por exemplo, como por exemplo um lençol ou um rescue boa para fazer uma Teresa, que é uma técnica que não é o ideal, porque o ideal é ter 4 socorristas na cena, mas não é toda a realidade brasileira que tem 4. Às vezes você chega numa cena no interior, você está numa base que você tem 2 socorristas e você está com um paciente dentro de um veículo, você precisa tirar ele, e é um paciente instável, e aí você decide fazer uma retirada rápida. Como é que você vai fazer uma retirada rápida com 2? Aí existe a Teresa, que está descrita na literatura, ou Rescue Boa, que você pode utilizar para tentar fazer essa rotação em bloco o maximamente possível. Então, tá aí apresentado quais são os principais equipamentos. Te convido, não deixe de participar desse nosso treinamento de RMC, que é um treinamento que a gente vai ministrar gratuitamente. Esse curso faz parte da Universidade do APH. Nós tiramos ele da Universidade do APH para te oferecer ele gratuitamente, para que você possa estudar esse assunto, que você possa entender, que você possa discutir esse assunto sabendo do que é que se trata. O link está na descrição desse vídeo, ou no botão logo abaixo aí, saiba mais, cadastre-se, participe. Dedique um tempo, você vai adorar, você vai aprender um assunto que pouca gente ainda conhece, você vai poder esclarecer esse assunto para outras pessoas. Caso você esteja vendo esse vídeo aqui no YouTube, logo aqui do lado vai aparecer um quadradinho para você, onde você pode se inscrever aqui no nosso curso gratuito. E além disso, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, a gente se vê do outro lado. Um grande abraço, tchau, tchau.